Já imaginou uma cidade conseguir cortar pela metade os casos de uma doença congênita em um único ano? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história inspiradora de Florianópolis para entender direitinho o modelo que eles criaram. Um modelo que, olha, pode mudar vidas em muitos outros lugares. Fica a pergunta, né? Como é que se luta contra um problema de saúde pública que avança assim, quietinho, sem fazer alarde, mas que deixa estragos enormes? Foi exatamente essa a questão que Florianópolis decidiu encarar de frente. Vamos descobrir como. Para a gente entender a dimensão da solução que eles criaram, primeiro a gente precisa ter uma noção bem clara do tamanho do problema que Florianópolis estava enfrentando. Olha, o cenário era mais do que preocupante, era alarmante. A cidade não estava apenas lidando com a doença. A incidência de sífilis congênita por lá era muito, mas muito superior à média do Brasil. Era um sinal vermelho piscando bem forte para as autoridades de saúde. E só para deixar a gravidade bem clara, a sífilis congênita é aquela que passa da mãe para o bebê durante a gravidez. E as consequências são pesadas, viu? Vão desde aborto e má formação até problemas de saúde muito sérios para a criança. Mas o mais doido e ao mesmo tempo que dá esperança é que ela é totalmente evitável se o pré-natal for feito direitinho. E aqui está o retrato do problema. É quase um diagnóstico visual. De todas as gestantes com sífilis, só uma pequena minoria, apenas 17%, recebia o cuidado completo, sabe? Com tratamento e acompanhamento. A imensa maioria, 83% delas, acabava se perdendo em alguma etapa do caminho. Era exatamente essa falha que precisava ser consertada. Bom, diante de um desafio desses, a cidade não podia ficar de braços cruzados. E é aí que entra a resposta deles. O projeto Nascer Sem Sífilis. Uma estratégia super ambiciosa para virar o jogo. A meta aqui não era pequena, não. Não era só diminuir os números. O objetivo era ousado, buscar a eliminação da transmissão de mãe para filho. E o prêmio final? Conseguir um selo de reconhecimento internacional de excelência em saúde pública. Tá, mas como eles iam fazer isso na prática? A estratégia toda se apoiava em 3 pilares que se conectavam. Primeiro, a base de tudo, educação, capacitar sem parar os profissionais de saúde. Segundo, monitoramento ativo, acompanhar cada caso de pertinho em tempo real. E por último, integração, fazer com que todos os níveis de atenção à saúde conversassem e estivessem na mesma página. A tecnologia foi o que deu a liga para tudo isso. Eles implementaram um sistema chamado Salus, que virou a ferramenta principal. Com ele, a enfermeira do posto de saúde, o médico do hospital e a equipe da vigilância epidemiológica, todo mundo via a mesma informação. Era a garantia de que nenhuma gestante ou bebê ia se perder no meio do caminho. Certo, com um plano desses no papel, era a hora de ir para a rua, de fazer acontecer. Vamos ver agora como essa teoria toda virou resultado de verdade no dia a dia. E a coisa andou rápido, viu? Foi tudo muito focado. Em outubro de 2024, o projeto e o sistema Salus já estavam rodando em toda a rede. Só 2 meses depois, os treinamentos já estavam a todo vapor. O ciclo todo, do começo até a avaliação final, foi pensado para acontecer em apenas 1 ano. Impressionante! E aquele pilar da educação foi levado muito a sério. No total, 600 profissionais de saúde passaram por treinamento. E não estamos falando só de médicos e enfermeiros, não. Entraram na conta pediatras, ginecologistas e até farmacêuticos de toda a rede da cidade. E o treinamento não foi só para muita gente, ele foi bom de verdade. Os índices de satisfação bateram 97%. E 96% de quem participou disse que recomendaria. Quer dizer, o conteúdo era relevante, era prático, funcionou. E qual foi o resultado prático disso tudo? Simples. O sistema funcionou como um relógio. Aquela lacuna gigante no cuidado que a gente viu lá no começo foi fechada. Com o monitoramento ativo, eles garantiram que 100% dos casos notificados tivessem o acompanhamento completo, do diagnóstico até o final do tratamento. Ninguém ficou para trás. E agora, o resultado mais impressionante de todos. O projeto conseguiu uma redução de 52% nos casos de sífilis congênita. Vamos parar para pensar um instante nisso. Em só 1 ano, o número de bebês nascendo com a doença caiu pela metade. É uma prova fantástica do poder de uma estratégia bem pensada e bem executada. Com o sucesso tão grande, o trabalho não acaba, né? Esse projeto deixa um legado e, mais importante, aponta caminhos para o futuro. Vamos dar uma olhada no que isso significa. Olha, talvez a herança mais importante seja a criação de um modelo. Um sistema que junta vigilância, educação e gestão, que usa dados de forma inteligente para tomar as melhores decisões. E o principal,
Ficou provado que é uma solução de baixo custo e com impacto gigantesco, prontinha para ser adaptada por outras cidades para outros desafios de saúde. É claro que a jornada não foi um mar de rosas. Ainda existem desafios pela frente, como garantir que todo mundo siga o tratamento à risca ou lidar com a sobrecarga das equipes de saúde. Mas as conquistas, essas são inegáveis. O cuidado finalmente foi integrado, o pré-natal ganhou qualidade e a análise de dados em tempo real virou uma ferramenta poderosa. E a gente termina com essa citação da Angela Davis, que, aliás, estava no próprio material do projeto, e resume perfeitamente o espírito da coisa. Todos os dias devemos agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. A iniciativa de Florianópolis mostra que uma ação persistente, com base em dados e colaboração, pode sim fazer exatamente isso. Um bebê de cada vez. Valeu pela companhia.